Hoje a gente vai chegar no final de uma das sagas mais dramáticas e sem pé nem cabeça desse canal. Vamos falar sobre o derradeiro final da saga da Barraca do Beijo. Bom, boa sorte. Você vai arrasar. Esse é o meu novo devaneio. Here I come. Oh, here I come. Então, é claro, se eu tô falando que a gente vai terminar a saga, é porque tem vídeo no canal contando a história dos primeiros filmes. Então vai lá dar uma olhada pra poder acompanhar a história direitinho. E pra entender o que vai acontecer no final da história, vamos pra nossa sinopse. Determinar e aproveitar ao máximo o seu último verão, antes de entrar na faculdade, Ellie faz uma lista de coisas que ainda deseja fazer e pensa sobre o seu futuro com Noah e Dee. Exatamente. Além de ter uma lista de regras pra amizade deles, ainda vai ter mais uma lista. Porque esse filme aqui se passa no verão antes de começar a faculdade. E o pior de tudo do filme é que ela vai pra faculdade, mas ela não fala nenhuma palavra sobre o curso que ela quer fazer. É tipo, ou ela vai estudar com Noah, ou vai estudar com Dee. Mas o que ela vai estudar, cara? Ah, isso aí é o de menos. Mas antes de entrar fundo nessa história, eu quero te pedir pra deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada dos próximos vídeos. E eu quero agradecer aqui aos nossos membros do canal, que patrocinam o nosso conteúdo. Então, muito obrigado. E é claro, se tu gosta do canal, cogite virar membro. É baratinho e ajuda demais. E se quiser trocar uma ideia comigo, me segue no Instagram, que lá eu respondo todo mundo. Dito isso, o último filme da saga começa exatamente onde terminou o segundo, com todo mundo aqui dirigindo feliz da vida, logo depois da formatura. E a Ellie conta pra gente que depois que ela se formou, todos os quatro decidiram fazer vários passeios juntos, e fizeram bastante coisa, enquanto a Ellie ficou enrolando pra falar que ela foi aceita nas duas faculdades. E ela não falou pra ninguém que a única coisa que ela tem que fazer agora é decidir em qual faculdade ela vai estudar. Ah, mas e o curso? Ela não fala uma palavra durante o filme inteiro. E beleza, ela viveu a vida dela, sem falar nada sobre isso, mas um dia ela tava de boa, e o Noah basicamente chamou ela pra morar junto com ele, o que deixou ela muito animada, tanto que eles foram fazer coisas que eu não posso narrar no YouTube. Enquanto isso, o Dee e a Rachel conversam sobre como vão ser os anos de faculdade, porque os dois não vão pro mesmo lugar. Cada um vai estudar numa cidade diferente. Mas o papo é que os dois aqui estão planejando ter um relacionamento à distância. E a jogar pelo último que a gente viu, eu acho que é uma péssima ideia. Vai que alguém vira corno na frente de uma plateia de novo. E os quatro vão conversar com o senhor e a senhora Flynn. E eles dizem que eles estão planejando passar o verão na casa de praia. Só que tem uma situação. A família do Dee tá planejando vender a casa de praia. Porque como todo mundo aqui vai fazer faculdade, ninguém vai ficar usando a casa de praia. Daí o melhor mesmo é vender. E todos os quatro são contra a venda. Mas é aquilo, né? Como nenhum deles comprou a casa e eles não pagam por nada, então que se dane a opinião dele. Mas no meio disso, a Ellie recebe uma ligação da faculdade de Berkeley, perguntando se ela vai estudar lá e qual vai ser o diabo do curso dela. Mas ela diz que ela precisa de um pouquinho mais de tempo pra pensar. E ela fica se martirizando porque ela tem que escolher um lugar pra estudar. E dependendo da escolha dela, ela vai deixar uma das duas pessoas favoritas dela chateadas. Mas o curso mesmo, que é o verdadeiro rumo da vida dela, ela não quer nem saber. Sendo que no primeiro filme, ela jogava futebol. Tipo, cadê a bolsa do futebol? Foda, né? Porque a Ellie não faz nada, tipo, nem pra ela gostar de literatura, igual todas as protagonistas. Nos dois filmes, a única coisa que ela fez foi gostar de um cara, depois gostar de outro cara. E aí ela dançou no joguinho de dança, mas ela não leva tão a sério a ponto de querer ser uma profissional nisso aqui, ou até mesmo voltar a jogar bola. Não, a única coisa que ela faz é, pô, gosto do cara, meu amigo tá chateado comigo. E aí chega no terceiro filme e ela tá de férias. Então meio que é isso, ela não gosta de fazer nada. Ela conversa com o pai e descobre que ele vai ter um encontro, porque pela primeira vez, desde que a mãe dela morreu, o pai dela tá gostando de outra pessoa. Mas a gente fala disso depois. Os quatro aqui vão pra casa de praia pra ajudar a limpar tudo e preparar a casa pra venda. E todo mundo fica nostálgico e pensando em tudo que eles fizeram na casa. Menos a Rachel, né? Porque ela acabou de chegar e ela nunca veio nessa casa. E no meio disso, enquanto o Dee e a Ellie tá arrumando as coisas, na verdade mais bagunçando do que arrumando, eles encontram uma outra lista. Uma lista do que fazer antes de entrar na faculdade. Porque eles não podiam só sentar e falar, ah, bora fazer isso aqui. Não, eles têm que ter uma lista pra tudo. E ainda mais que eles fizeram essa lista quando eles tinham 6 anos. E sei lá, pô, criança é idiota. E só tem ideia besta. Porque se eu fosse seguir a minha lista do que fazer com 6 anos de idade, eu ia, sei lá, tentar fazer parte do Bros. E com certeza eu ia querer fazer esse espaço de capoeira no palco. Isso aqui é engraçado hoje, mas na época eu achava muito foda. E beleza, eles vão guardar a lista porque, é claro, eles vão fazer todos os itens da lista. Em outra conversa, o senhor e a senhora Flynn ficam reclamando porque eles vão ter que lidar com muita burocracia pra vender a casa. Então surge uma ideia. Os quatro vão passar o verão na casa e vão ajudar a vender. E claro, eles vão curtir muito durante esse tempo. E depois disso, a Ellie liga pra Berkeley pra dizer que tem uma decisão. E sim, ela escolheu Harvard. Isso quer dizer que ela vai estudar no mesmo lugar que o Noah e não no mesmo lugar que o Dee. O que deixa o Dee extremamente chateado, triste, com raiva, e ele sai correndo. Mas quando ele soube que ele não ia estudar no mesmo lugar que a Rachel, ele tinha ficado de boa. E o Dee discute com a Ellie e fala que a vida é assim, que os amigos se vão e que não tem essa de amizade à distância, só namoro, sendo que é totalmente o contrário. E a Ellie promete que eles vão fazer dar certo. Mas o Dee diz que ela também prometeu que não ia quebrar a regra número 19, que dizia que ela não podia pegar o Noah. E ele fala que não tem como
Michael ele não fica chateado com isso, porque é exatamente por isso que ela tá indo embora. E pra mostrar o quanto ele significa pra ela faz outra promessa. Eles vão fazer tudo o que tem na lista em um único verão, pra esse verão ser o maior verão de todos. E logo depois disso, ela promete outra coisa, só que dessa vez pro pai. Porque ela fala pra ele que vai fazer tudo o que precisar fazer, vai tomar conta de todas as coisas, se ele deixar ela passar o verão na casa de praia. E beleza, todo mundo aqui vai realizar o sonho de passar o verão na casa de praia. E aí começa a baderna, a curtição, a sacanagem. E é claro que eles chamam pra casa de praia todo mundo que estudou com ele, incluindo o cara que pegou na bunda da Ellie no primeiro filme. E sim, isso aqui é estranho, e o filme fica tentando fazer parecer engraçado. Só que isso é estranho, cara. Se tem alguma mina vendo esse vídeo, por favor, comentem aqui se vocês chamariam o cara que pegou na bunda de vocês pra casa de praia com os amigos, sem mais nem menos. Mas o fato é que esse cara aqui trouxe um outro convidado, só que é um cara que estuda em Berkeley, que é a faculdade que o Dee vai fazer. Então, os dois se tornam grandes amigos, e ainda mais porque os dois são muito fãs do Homem-Aranha. Dirigi 900 quilômetros pra achar uma cópia do espetacular Homem-Aranha 3 faz de mim um fã? Talvez ele não seja tão fã assim, porque esse filme não existe. Como você se atreve? Só que o pior de tudo é o fato da Ellie dizer que seria muito bom saber que o Dee vai ter um amigo na faculdade, e que o ruim é saber que não é ela. E aí, colega, vai te tratar, isso aqui é problema. Mas pra mim, o pior de tudo é ela não saber o curso que ela quer fazer ainda. Ela fala de faculdade 24 horas por dia e não fala do diabo do curso. E no outro dia, finalmente eles vão começar a fazer tudo que tá na lista. E a primeira coisa que eles vão fazer é pular de um penhasco. Pô, vocês querem começar logo pela coisa mais perigosa. Se isso aqui der errado, acabou a lista, acabou o filme. E o final da saga ia ser muito trágico. Mas enfim, eles pulam, eles lutam sumô, pulam de paraquedas, fazem uma competição de comer torta, dão um cuecão no Noah, eles fazem um bocado de presepada. E a Ellie arrumou um trampo aqui, numa barraca de praia. E quando ela vai atender um pessoal, ela dá de cara com o Marcos, que só foi pra praia aqui pra comer alguma coisa e teve que dar de cara com a Ellie. Sendo que a última vez que eles se viram foi quando ele pagou um bilhete na barraca do beijo e mesmo assim, ele não ganhou beijo, ele levou um fora. O cara pagou pra levar um fora. Os dois conversam e o Marcos fala que ele só não quer que fique tudo estranho entre eles. Sei lá porque, tipo, se isso aqui fosse comigo, tudo que eu ia querer é que ficasse tudo estranho e que ninguém se falasse mais. Pô, pagar pra levar fora não dá, né? A Ellie pergunta onde é que ele tá trabalhando e ela descobre que é num parque aquático. E é claro, tem alguma coisa da lista que tem a ver com o parque aquático. E ela vai pedir um favor pra ele, mesmo ele sendo o cara com quem ela traiu o Noah, na frente de todo mundo, ao vivo na internet. E falando aqui no corno, ele recebe uma ligação da Chloe que diz que vai dar uma passadinha por perto. Então os dois marcam de se ver e ela ir na casa de praia dizer oi. O Noah fala pra Ellie que convidou a Chloe pra dar uma passada na casa de praia e nisso a Ellie fala que encontrou com o Marco e que todo mundo vai no parque aquático. E é claro que o Noah fica atribulado, né? São 2 pesos e 2 medidas. Eu tava totalmente de boa com a Chloe. Bom, eu não beijei a Chloe. Aí eu perdi no argumento. Só que 2 segundos depois, eles fazem as pazes. Qual é, Noah? Te falta ódio, cara. Ainda te falta ódio. No outro dia, o Marco vai falar com a Ellie e dizer que tá tudo preparado pro parque aquático. E ele até pergunta se tá tudo certo com o Noah, porque, né, o cara foi corno ao vivo. E falando nele, o Noah vai num barco falar com a Chloe e lá ele descobre que os pais da Chloe se odeiam e eles vivem discutindo. E é por isso que ela quer dar uma passada na casa de praia, porque ela não aguenta mais essa perturbação. O pai da Ellie liga pra ela e diz que ele precisa sair de noite e pede pra ela dar uma olhada no irmão, porque a babá cancelou. Então a Ellie simplesmente volta pra casa e pega o irmão dela pra ir pra casa de praia. Mas no meio disso, ela conhece a Linda, que é a nova namorada do pai dela. Só que assim, uma das primeiras interações dela é exatamente assim. Bom, a sua mãe era uma grande amiga minha. Pô, aí é vacilo. Não tem nada de errado do pai dela voltar a namorar. Tá tudo certo, tudo beleza. Mas me diz por que essa mulher vai ficar logo com o viúvo de uma grande amiga dela. Na moral, mano, isso aqui é muito estranho. E o pior é que isso aqui tem um bocado de filme. E na vida real tem gente que não espera nem a amiga morrer pra cair em cima. Mas por favor, não seja esse tipo de pessoa. E se forem, pelo menos não falem pros filhos da falecida, porque eu acho que pega mal. Mas beleza. Ela vai pra casa de praia e lá ela encontra com a Chloe e as duas conversam. E depois o Dee chega em casa com o novo amigo dele. Ele fala que mandou mensagem pra Ellie, chamando ela pro minigolf, que é uma das coisas da lista, mas como ela não viu o celular, ele jogou o minigolf com um novo amigo dele. E é foda porque a Ellie fica toda, o quê? Eu não vi, tu fica com raiva. Daí ele fala que não, desde que esteja tudo preparado pra amanhã. Ele vai te lascar, mano, tu perturba, tudo tu fica com raiva, pô. Se não der certo, não deu, pô, acontece. Agora todo cara quer falar, não, olha, se não der certo eu vou ficar com raiva. E a patetona da Ellie fica tentando agradar o cara o tempo inteiro. No outro dia, eles vão pro parque e vão participar da corrida de kart, só que eles estão vestidos de personagem do Mario. E eu tenho certeza que a Nintendo vai derrubar esse vídeo aqui se eu continuar mostrando imagens. Acontece que nisso aqui aparece o Marcos vestido de Wario pra participar da brincadeira. E isso aqui é real Mario Kart. Eles jogam um bocado de coisa um no outro e tudo aqui vira a maior atrapalhada. Tem uma galera que é eliminada e como o Noah ficou com muita raiva do Marcos, ele participa da corrida e faz de tudo pra mandar o Marcos de Ayrton Senna. Mas tudo que ele consegue fazer é perder e ficar com mais raiva ainda. O Noah pergunta pra Ellie por que o Marcos tá vestido de Wario, sendo que ela tinha pedido pra ele. E a resposta é bem simples, né? É porque o
Noah não quis se vestir de Wario. E como o Marcus aqui é gado demais, ele vestiu a roupa pra deixar a Ellie feliz. Os dois discutem e vão conversar com seus amigos. O Dee fala pra Ellie que ele também não ia se sentir bem se a Rachel ficasse saindo com o ex dela. E a Chloe fala pro Noah que ele tem que confiar mais nas coisas que a Ellie fala. E do nada, a Chloe recebe uma mensagem dos pais dizendo que eles vão se separar. E eu sinceramente não sei nem por que tem isso aqui no filme, sendo que os pais dela nem aparecem e ninguém liga pra família dela. Então bora fazer igual o filme e deixar isso aqui de lado. Quando a Ellie e o Dee estão andando por aí, eles veem que a máquina do joguinho de dança deles tá com uma placa dizendo que vão aposentar ela. Então os dois colocam na lista mais um item, uma última dança na máquina antes dela se aposentar. Quando a Ellie chega em casa, ela vê que o Noah fez um jantar romântico pra ela, só que a Ellie tinha prometido que ela ia sair com o Dee. Então ela fala que ela precisa muito ir. E o Noah fica com raiva de novo. O cara foi se desculpar e ele ficou com raiva de novo. Na moral, esse filme aqui é incrível. Mas o que o Dee e a Ellie planejaram de fazer dessa vez? Pois é, eles vão pro restaurante pra fazer um flash mob. E eu tenho várias perguntas. Quando foi que eles ensaiaram? Como foi que eles entraram no restaurante com uma caixa de som? E por que o restaurante não impediu eles de levantar e ficar dançando no meio do salão? Não sei. Ela volta pra casa pra tentar falar com o Noah, só que ele não tá muito afim de conversar, então ele finge que ele tá dormindo. E no outro dia no trabalho, a Ellie acaba caindo com vários pedidos. E ela detona o almoço de todo mundo. E logo depois, quando ela tá muito triste, ela encontra o Marcus e começa a desabafar. E ela conta tudo o que aconteceu entre ela e o Noah, enquanto o Noah fala pra Chloe. E assim, pra deixar o Noah maluco, o Marcus fala pra Ellie que ele vai voltar depois do turno dela, pra eles continuarem conversando. E depois da conversa com a Chloe, o Noah decide fazer as pazes de novo com a Ellie. E o Marcus acaba ficando de xereca, porque o Noah aparece lá, depois do turno, fala com a Ellie, e o Marcus tinha trago até o violão. Mas ele realmente ficou aí na mão e tá indo embora. No outro dia, o Noah tá arrumando umas coisas, e ele acaba encontrando a carta de admissão de Berkeley. E descobre que a Ellie foi aceita nas duas faculdades, só que decidiu ir pra Harvard pra poder ficar com ele. E foi exatamente só pra ficar com ele, porque ela não escolheu o curso ainda, cara. Enquanto isso, a Ellie liga pro Marcus pra dizer que a conversa que eles tiveram foi muito importante. E ele fala pra ela que tá sempre disponível toda vez que ela precisar. No outro dia, todo mundo aqui tá junto na casa de praia. Todo o pessoal da escola, o Noah, a Chloe, até mesmo o Marcus, porque esse cara não larga o osso. E ele tá buscando a humilhação de todos os jeitos possíveis. Então, pra provocar, o Marcus vai jogar vôlei contra o time do Noah. E o Noah dá uma bolada na cara dele. E depois do jogo, os dois discutem. E o Noah começa a gritar, dizendo que o Marcus tá lá só porque ele tá afim da Ellie. Daí o Marcus se irrita e dá um socão na cara dele. Mas o garoto Noah aqui, ele tá mudado, porque no primeiro filme, ele queria pôr soco com todo mundo, inclusive com o Dee. Depois do Dee ter acusado ele de ser agressivo, ele quis bater no cara só pra provar que ele não era agressivo. Só que agora, ele tá de boa. Ele fala que ele não vai brigar e sai de lá, mesmo depois de ter levado um soco na cara. Então realmente o cara mudou. E a Ellie vai correndo pra falar com ele, e tudo que o Noah diz é que ele pediu pra ela não deixar mais esse otário voltar pra vida dele. Mas mesmo assim, ele voltou. O Noah vai embora e o Marcus tenta falar com a Ellie. Ele diz que realmente tá afim dela, mas qual é, né? O cara acabou de dar um soco no namorado dela, então meio que não tem nem papo. E ele finalmente entende que ele não tem chances com ela, depois dela ter falado umas 15 vezes que não quer ficar com ele. E uma dessas vezes, ele pagou por isso. E quando chega a noite, todo mundo se reúne pra jogar Monopoly, e a Ellie tá com uma cara de merda. E pô, na moral, essa cena aqui me irritou bastante, porque assim, a mulher que tá namorando com o pai dela, tá lá junto com todo mundo, e aí todo mundo vai jogar. Ela escolhe uma peça, e a Ellie fala que quer a peça que ela tem. Mas a Linda fala que ela jogou o dado que ela pode escolher. E ela fala tudo isso na moral, num tom de brincadeira. Ah, Ellie, eu posso escolher primeiro. Então a Ellie começa a chilicar e diz que não interessa o que ela quer, e que ela não pode entrar na vida deles e fazer parte da vida de todo mundo como se ela sempre tivesse estado lá. E continua massacrando. Ela fala que lá não é o lugar dela, por mais que ela queira. E aí, colega, te acalma, Ellie. A Ellie fica maluca aqui, tipo, ela trata a Linda como se a Linda fosse a mãe dela que abandonou ela e tá tentando voltar agora, sendo que ela é só uma mulher que tá saindo com o pai dela e escolheu uma peça no Monopoly. Ela era amiga da mãe da Ellie? Sim, mas isso daí, né, tem que relevar. E eu só sei que aqui a Ellie tá sendo muito otária. E ela vai embora de lá e deixa todo mundo com cara de confuso. E quando o pai dela vai falar com ela, ela diz que a Linda não é a mãe dela e que nunca vai ser. E que isso é egoísmo do pai dela. Então o pai dela vira pra ela e diz isso aqui. Eu passei os últimos 6 anos da minha vida garantindo que você e o Brad fosse minha prioridade. Eu deixei essa parte da minha vida de lado, aceitei um emprego que eu detesto para ganhar mais dinheiro, para ajudar vocês na escola, e você me chama de egoísta? Caralho, cuzão! No outro dia, como a Ellie tá muito triste, o Dee vai tentar dar uma mãozinha pra ela e dar um grande conselho no meio dessa confusão inteira. Tem 2 coisas na vida que vale a pena gastar um pouco mais em sacos de lixo de qualidade. E qual é a outra? Bacon.
Então, logo depois desse magnífico conselho, a Ellie e o Noah acabam se encontrando lá na placa de Hollywood, onde eles fizeram coisas que eu não posso narrar no YouTube pela primeira vez. E os dois têm uma conversa. O Noah fala que eles estão sempre tentando ficar juntos e, pô, eles só brigam. Eles não conseguem ficar em paz nem por um verão. E o Noah fala que eles podem tentar e pode não dar certo e que tudo vai piorar se ela tiver mudado de cidade só pra ficar com ele. Daí, ela fica falando que ele tá tentando decidir as coisas por ela, mas no fim, o Noah diz que ela pode fazer o que quiser e que ela pode decidir pra onde ela vai. Se ela quiser ir pra Boston, ela pode ir. Se ela quiser ir pra Berkeley, também ela pode ir. Só que ela não vai com ele. Então, sim, realmente os dois terminam. A Ellie fica triste, ela se acaba no choro e ela também perde a última dança no brinquedo que ela tinha marcado com o Lee. Ela chega atrasada, dizendo que vai compensar ele de algum jeito, mas depois ela manda essa aqui. Não é possível que você esteja tão chateado. É só um jogo. A Ellie fala que o Lee é otário e que ele sempre teve tudo na mão, a vida inteira, porque ele é rico, né? E que o verão inteiro ela ficou tentando fazer ele sentir bem, mas que ela nunca ia conseguir, porque tudo que tornava as férias dele boas não existe mais. E sim, ela também briga com o Lee, porque ela tá disposta a brigar com todo mundo no filme. Então a Ellie fica mais triste ainda, ela vai chorar na chuva e pela manhã ela tem uma conversa com a Chloe sobre como às vezes só o amor não é tudo que importa. Então a Rachel escuta a conversa das duas. A senhora Flynn aparece pra conversar com a Ellie e pergunta por que ela queria ir pra Harvard e por que ela tava querendo ir pra Berkeley. Porque assim, a Ellie não sabe nem qual é o diabo do curso que ela vai fazer. Ela nunca pensou direito sobre isso. Ela tá desde o filme passado falando, pô, se eu escolher um, eu vou ficar aqui com o Noah. Se eu escolher o outro, eu vou estar com o Lee. Mas qual vai ser o curso, Ellie? Qual é o curso? Então a senhora Flynn diz pra ela que primeiro ela tem que escolher o curso. E é foda, porque esse momento aqui era pra ser aquele momento chave do filme, com um conselho que muda a vida do protagonista. E realmente é. Só que, pô, é uma coisa tão básica. A mulher só apareceu e falou, Ellie, o que tu quer fazer da tua vida? E aí ela, pode crer. E realmente tudo muda depois disso. E depois a gente vê a Rachel e o Lee conversando. E a Rachel fala que eles vão pra lugares diferentes e que ela não tá afim de ter um relacionamento à distância porque ela não é besta. Ela diz basicamente que depois que eles terminarem a faculdade, eles podem se encontrar em outro momento e eles podem tentar. Mas que ela não vai fazer a burrada de ter um relacionamento à distância. E depois de receber o conselho de escolher o curso, a Ellie muda de vida, cara. E ela vai se desculpar com o pai dela, se desculpa com a Linda. E no fim do verão, ela vai pra festa com o pessoal e vai se despedir de todo mundo. E lá, ela acaba encontrando o Marcos. Os dois têm uma conversa e o Marcos se despede dela. Ele fala que ele sente muito por ela não ter ficado com Noah e que agora tá indo pra Los Angeles pra tentar ganhar a vida como músico. E finalmente, ele larga do pé dela. Bom, boa sorte. Você vai arrasar. Esse é o meu novo devaneio. Então, a Ellie se despede de todo mundo, porque a galera inteira da escola tá aqui, inclusive o cara que pegou na bunda dela. E no fim de tudo, a Ellie vai falar com o Lee e conta pra ele que ela foi aceita em Berkeley. Ela diz que ela magoou muito os dois e que finalmente entendeu que ela deveria ter escolhido o curso e ter ido pra faculdade que tivesse o curso que ela queria fazer. Desde criança ela sabia onde ela ia estudar, mas ela não sabia o curso. E ela diz que agora ela entende que ela não tem que ficar agradando marmanjo. E como ela tá de saco cheio dos dois, ela vai pra um lugar onde não tem nenhum desses otários. E vai finalmente estudar alguma coisa que ela gosta. E pra completar, do nada, ela inventa que ela vai trabalhar desenvolvendo jogos. Como assim? Quando? Por quê? Eu não sei, cara. Ela nunca mexeu no computador durante a trilogia inteira, mas agora ela vai desenvolver jogo. Mas é isso, né? Eu acho que ia ser mais de boa se ela voltasse a jogar futebol. Eu acho. Mas o pessoal esqueceu disso, então beleza. A Ellie se despede da casa de praia e envia uma foto pra senhora Flynn. Uma foto dela, do Noah e do Lee recriando uma foto antiga. O Lee e a Ellie se despedem, cada um vai trilhar seu caminho, e o filme tenta fazer um momento emocional dele se despedindo, com idades diferentes, mas os atores aqui não são parecidos entre si, então fica só parecendo um monte de vulto bizarro. No fim, a senhora Flynn decide que ela não vai vender a casa, e abre mão de ganhar milhões de dólares. É verdade, pô, os caras falam, tu vai ganhar milhões de dólares. E ela fala, não, beleza, não tô afim não, eu prefiro a minha casinha. E a gente descobre que o Lee comprou a máquina que eles jogavam, o joguinho de dança dele, e deu de presente pra Ellie. E a Ellie consegue a vaga de desenvolvedora de jogos, e ainda manda pra eles uma ideia milionária completamente do nada. Porque é assim, né, tu decide trabalhar com uma coisa hoje, aí amanhã tu já é diferenciado e inventou a roda 2. Então, 6 anos depois, a gente vê que a Rachel e o Lee acabaram voltando a namorar. A Ellie e o Lee continuaram sendo amigos, e no verão, quando eles voltaram pra cidade, a gente vê a Barraca do Beijo, porque esse aqui ainda é o nome do filme, né? A Barraca do Beijo. Então ela tinha que aparecer em algum momento. E sim, a escola ainda faz isso aqui pra arrecadar dinheiro. Então nisso, a Ellie se encontra com Noah, e mesmo depois de 6 anos, os dois ainda continuam gostando um do outro. E eles marcam de se encontrar pra sair, e foi isso. Chegamos no fim da trilogia. E o que foi que a gente aprendeu com esse filme? Basicamente, que quando tu for escolher uma faculdade, é muito importante escolher o curso primeiro. Deixe nos comentários aqui o que vocês acharam da saga, o que acharam do vídeo. E é claro, se tu curte vídeo como esse, eu deixo pra vocês aqui o vídeo completo contando a história de After, porque não tem nada melhor do que ver alguém se irritando com uma saga totalmente horripilante de estranha. Eu vejo vocês no próximo vídeo, e é isso. Tamo junto, valeu e falou!